E aí galera, Pastor Antônio Lima mais uma vez com vocês, está começando mais um Papo Reto. Antes de mais nada, como sempre, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu like, para você compartilhar os nossos vídeos com o maior número de pessoas que você conhecer. E para você deixar o seu comentário que ajuda ao crescimento desse canal, amém? Hoje eu quero trazer uma palavra com o título, aos 45 do segundo tempo. E para a gente começar, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia, onde você estiver, na sua casa, no trabalho, se você tiver uma Bíblia perto de você, abra em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21, que diz o seguinte: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada, né? Porém o povo não lhe respondeu nada. Amém? Existe muita gente, muitas pessoas no nosso mundo, né, no mundo, que vive sem saber o que fazer. Não escolhe, não tem opinião. Acha que a vida está muito boa do jeito que está, né? E vive cada dia como se não tivesse o dia seguinte, como se não tivesse o dia de amanhã, como se não tivesse consequências das suas atitudes, dos seus atos. De certa forma, não estão errados. Essas pessoas não estão erradas, né? Essas pessoas, de certa forma, não estão erradas. Pois a palavra de Deus diz em o seguinte, em Mateus capítulo 6, né? Mateus 6 diz assim: Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, qual grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não se podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Eu vou ler só até aqui. Mas aqui no começo dessa palavra, ela diz assim: Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e os ladrões minam, né? Ou seja, ficam vigilantes, ficam cercando e roubam. E aí essa palavra diz que você não deve juntar coisas aqui porque você não sabe do dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor, pertence a Deus. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Muitas das vezes nós temos a tendência de dizer assim: amanhã eu vou fazer tal coisa. Só que nós esquecemos de um pequeno ponto que é: se Deus quiser, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir que isto aconteça. Então amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa. Então assim, essas pessoas que fazem isso, que vivem dessa forma sem se importar com o dia de amanhã, elas não estão erradas. Elas não estão tão erradas assim, porque não se importam com o que vai acontecer amanhã. Não se importam com a sua vida espiritual. Não se importam com o que Deus pode fazer na vida delas. Não se importam. Hoje para elas Deus é apenas uma história, um conto de fadas, algo que contaram há mais de 2000 anos atrás e ainda existe até hoje, e as pessoas continuam mantendo essa história. Então vivem como se não se importassem com nada. Quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, ela fala o seguinte: Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, todas as suas necessidades, né? É por isso que muita gente não se importa, porque sabem que Deus tem algo mais para elas futuramente, algo mais para elas depois.
só que não se importam com o que Deus quer dar para cada um deles, não se importam com o que Deus quer depositar para cada um deles, e vão deixando aos 45 do segundo tempo, vão deixando sempre para o final, né? Minha afinada avó, quando faleceu, ela não era cristã, ela não era evangélica, ela talvez tenha sido católica mais da metade da vida dela, ou toda a vida dela, ou não sei se ela não acreditava em alguma coisa, mas quando ela veio falecer, minutos antes dela dar o último suspiro, ela pediu que orassem por ela, porque ela queria entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Ela deixou aos 45 do segundo tempo. Só que para muita gente, muitas das vezes não tem essa oportunidade, não tem essa chance de deixar para depois. É o momento que percebemos que não podemos ficar como dizem em 1 Reis, né? Em Reis diz assim, foi o capítulo que a gente leu no começo, 1 Reis 18, diz assim: 18:21. E Elias, se chegando a todo o povo, disse: até quando cocheareis, ou seja, ficareis entre dois pensamentos, né? Entre Deus e entre Baal, entre o mundo e entre a salvação, entre o pecado e entre servir a Deus. Até quando ficarei entre dois pensamentos? Será que você vai ter a oportunidade, como muita gente tem, mas outras não têm, de entregar pelo menos a sua vida ao Senhor Jesus no último segundo, antes do último suspiro? Pois fico imaginando se Jesus Cristo voltasse hoje para buscar a sua igreja. Eu não estou dizendo templos de tijolos, templos de cimento, templos construídos por mãos humanas, mas nós, cada um de nós somos uma igreja para o Senhor, né? Como ele disse que Pedro seria, né, a coluna, seria a base da igreja. Ele estava falando, se referindo realmente a Pedro, porque Pedro seria a base da igreja, ele evangelizaria por todo o mundo. Então, eu fico imaginando se Jesus voltasse hoje para buscar a sua igreja, muita gente deixaria para os 45 do segundo tempo para dizer: Senhor, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu entrego a minha vida em tuas mãos, né? Me recebe, Pai. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não deixe para depois porque Deus está te chamando neste momento, nesta hora, neste dia. Nós estamos sim no princípio das dores. Como eu sempre digo, se você lê em Apocalipse, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você lê isso em Apocalipse, se você compreender, se você tiver uma compreensão espiritual, você vai entender que nós estamos sim vivendo os últimos dias, que nós estamos sim vivendo os últimos tempos, que nós estamos sim vivendo os últimos segundos para que o Senhor volte. Nós estamos vivendo como no tempo de Ló, como no tempo de Noé, que as pessoas estavam vivendo no pecado e se enchendo do pecado cada vez mais, se alimentando do pecado cada vez mais e se esquecendo de Deus cada vez mais, deixando Deus sempre em segundo plano, deixando Deus sempre em segundo lugar, deixando Deus sempre como a segunda opção, como a opção quando você não tem mais nada para fazer, quando você tem um tempinho sobrando, aí você pega e se dedica ao Senhor. Nós estamos deixando Deus como a opção que, quando der certo, eu vou atrás. Estamos deixando sim para o segundo tempo. Mas aí a gente vem a grande pergunta: será que nós vamos ter a chance sim de, quando chegar nessa hora, a gente poder pelo menos ter o perdão do Senhor, ter a convicção que Deus vai nos salvar, que Deus tem nos perdoado? Existe uma pequena história que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei se essa história é verdade. Eu já ministrei em algumas igrejas e eu já contei essa história algumas vezes. Que era a história de um jovem, né? Eu vou usar essa história para ilustrar aqui, mas era a história de um jovem que tinha uma doença gravíssima. E certa vez, né, ele não saía de casa, ele vivia recluso dentro de casa, ele vivia preso dentro de casa. E aí certa vez ele decidiu sair de casa e foi dar uma volta no seu bairro e encontrou uma loja, né, de CDs. Ele entrou na loja, comprou um CD, foi para casa e fez isso simultaneamente, várias vezes, todos os dias. Bem dizer, ele ia nessa loja, comprava um CD, ia para casa e voltava no outro dia, comprava um CD e ia para casa.
Até que certo dia ele tomou coragem e deixou um pequeno bilhete junto com o dinheiro que estava pagando aquele CD para a moça que atendeu. E nesse bilhete tinha o seu telefone. E aí foi para casa. E não voltou mais. Passando-se alguns dias, a moça liga para a casa desse rapaz. Para saber, para querer marcar alguma coisa, sair com ele. E aí ela ouve, do outro lado da linha, a sua mãe falando que ele faleceu. Ela ficou muito triste e tal. Mas aqui nós vemos um pequeno ponto. E aí, quando a mãe do rapaz começa a limpar os seus armários, limpar as suas coisas, ela encontra vários CDs embalados, embrulhados como fosse para presente, né? E quando ela começa a abrir cada um daqueles CDs, ela encontra dentro deles um bilhete e o telefone daquela moça. Ambos deixaram para o segundo tempo, para os 45 do segundo tempo, para fazer alguma coisa. Deixaram para amanhã o que eles podiam fazer hoje. O rapaz não tinha mais tempo de vida, ele tinha pouco tempo de vida, ele tinha uma doença gravíssima, ele ia morrer. Mas ele por medo, ele deixou para amanhã. E foi deixando para amanhã o que ele podia ter aproveitado muito mais. A moça também não teve coragem de falar cara a cara com ele logo na primeira vez, porque ela tinha se interessado também por ele. E ela foi deixando de lado, ela foi colocando em segundo plano aquilo. De repente você ou é esse rapaz ou é essa moça que está deixando para segundo plano, para segunda opção, o chamado de Deus para sua vida hoje. Você está dizendo assim: não, eu vou fazer isso amanhã. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. De repente você morre. E você não vai ter mais a chance de fazer o que Deus está te chamando para fazer. Não vai ter mais a chance de fazer a diferença. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Entregue-se o caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará por você. Ele vai te abençoar, ele vai te fortalecer, ele vai te dar sabedoria. Então, essa é a palavra do Senhor para a sua vida hoje. É o que Deus tem colocado no seu coração. É o que Deus quer trazer para você nesse dia. Amém? Feche os seus olhos onde você estiver e vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, quero te glorificar, Senhor, bendizer, exaltar o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, abençoa, guarda, livra de todo mal, porque assim, ó Deus, eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Fica com Deus.